Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Fábio Astrauskas, o CEO fundador da Zigen, uma das principais empresas que atua no mercado de reestruturação empresarial. São mais de 400 casos realizados aí nos últimos 15, 20 anos, né? 27 anos. 27 anos. O Fábio é engenheiro politécnico, também é economista formado pela USP, mestre em administração de empresas e vai contar um pouco aí dos casos que passou ao longo da vida de virada de mesa, onde ele assessorou empresas. Fábio, muito obrigado, prazer tê-lo aqui conosco. Eu que te agradeço, Estevão, agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo teu canal. Um prazer enorme estar aqui com você para bater um papo sobre reestruturação de empresas. Muito bom. Ô, Fábio, conta pra gente um pouco da sua história aí, que se confunde com a história da reestruturação no Brasil, eu acho, né? Você foi um dos precursores dessa nova, né, linha de atuação, né, do mercado financeiro e de consultoria, né? É interessante o que você está perguntando, porque, de fato, o mercado de reestruturação no Brasil ele sofreu uma guinada, uma modificação muito grande a partir do Plano Real, né, em 94, 95. Naquela oportunidade, até 94, 95, aquele movimento inflacionário de quase 2 décadas, né, que o país viveu, desde a década de 70 e principalmente na década de 80, quase todos os problemas que as empresas tinham de operação, de gestão ou financeiros, eles se resolviam na mesa do gerente do banco, né? Então, bastava você ser um bom aplicador financeiro, saber remarcar bem seus preços, que todas as ineficiências se dissimulavam ali no processo. Com o advindo do Plano Real, ele trouxe 2 coisas. Primeiro, uma estabilidade monetária e, segundo, uma alta taxa de juros. Então, o financiamento passou a ser caro, né? E a necessidade de buscar, então, o ganho na operação, no corte de custos, né, passou a ser muito mais importante. A eficiência mesmo na empresa. Exatamente. Aí surgiram várias empresas, já existiam algumas, né, mas surgiram outras empresas de consultoria que buscaram se especializar primeiro na renegociação dos passivos financeiros e depois no turnaround, né, na reestruturação dessas empresas. Foi nesse contexto que a gente acabou criando a Zigen em 95 para 96, junto com o Augusto, que é o sócio fundador, que era uma pessoa na época muito experimentada já de mercado, bem mais experiente do que eu. Eu tinha 29 para 30 anos de idade naquela época, Estevão estava saindo do mercado de multinacional, então a minha trajetória tinha passado ao contrário do que vários outros profissionais fazem. Eu comecei como funcionário público concursado, eu fui funcionário da Receita Federal durante 6 anos. Trabalhei naquela ocasião na área de informática, que era uma coisa que estava começando. Sim. Então eu tive uma oportunidade muito grande de aprender muito de informática naquela ocasião, né? Que era, na verdade, já microinformática, né? Porque foi quando os primeiros computadores de microinformática começaram a aparecer, as planilhas de cálculo que ainda nem eram as que se utilizam hoje, enfim. E fui depois para o mercado privado, trabalhar numa empresa multinacional, onde atuei na área de marketing, de planejamento econômico, fiz algumas atuações em diversas áreas, principalmente planejamento. E aí, quando surgiu esse convite que eu conheci o Augusto para montar um projeto de reestruturação de empresas, achei bastante interessante, só não sabia o que estava por vir, né? Onde você estava se metendo. Onde eu estava me metendo, né? Porque até então a minha formação acadêmica era uma formação acadêmica sólida, mas na formação acadêmica a gente costuma aprender em cases de sucesso, né? E não em cases de fracasso. Exato. Então, quando você vai aprender em administração, você não está olhando ali o que faz quando dá errado, né? No máximo, eu me lembro que tinha um livro, acho que do Gitman ou algum outro desses de administração financeira, que tinha um apêndice que falava sobre o Chapter 11 nos Estados Unidos. Mas sabe que essa é uma grande crítica que eu tenho, que eu acho que deveria ser, pelo menos uma matéria de graduação em administração, reestruturação empresarial. Eu concordo totalmente com você, Estevão, porque a gente não vê isso durante os cursos acadêmicos, raramente vê isso em pós-graduação. E aí, até seguindo, né, então comecei a trabalhar com isso em reestruturação, e eu senti essa necessidade que você está dizendo de falar assim, puxa, mas onde está um material acadêmico que pode suportar um trabalho de reestruturação numa empresa? E aí, quando fui fazer o mestrado,
eu busquei este tema, o tema de recuperação de empresas. E naquela ocasião, vamos falar de 2003, estava rodando no Congresso a reforma da lei antiga, né, de concordata e falência, que era uma lei de 1945, né, da época de Getúlio Vargas, e que estava tramitando. Era o primeiro governo do Lula, precisava fazer então esse ajuste até por uma imposição ou por uma pressão do FMI para poder melhorar as condições de regulatórias, né, no mercado, baixar juros, toda aquela história que a gente sempre ouve. E aí fui estudar esse tema, descobri muita literatura americana, quase nenhuma literatura fora dos Estados Unidos, tinha alguma coisa na Ásia, no Brasil não tinha absolutamente nada. Então o trabalho acabou se tornando pioneiro nisso, né? Foi a primeira tese a primeira dissertação de mestrado no tema, quando ainda o projeto não tinha sido aprovado. Logo depois virou lei, né? Então virou a lei 11.101, e aí eu consegui encaixar um pouquinho esse viés acadêmico e reforçar o que você disse. Está faltando ainda hoje, né, colocar isso nos cursos das escolas. Já há, né? E você mesmo participa de alguns, né, cursos de pós-graduação nessa área de reestruturação, que são muito importantes, né? Porque senão a gente fica fazendo só a prática é importante, mas o embasamento teórico faz diferença no longo prazo. Você deu aula no INSPER também uns anos, né? Eu ainda sou professor do INSPER. Então, o curso tá lá eu estou no INSPER desde 2011. Legal. O INSPER, durante a pandemia, teve até por uma filosofia deles de trabalho, eles suspenderam alguns cursos. O curso de reestruturação foi suspenso nessa ocasião, mas retomado nesse ano de 2023, e eu estou no curso lá. É importante esse curso. Vários amigos meus fizeram, é bem importante mesmo. Ô, Fábio, conta pra gente aí, ao longo da sua carreira, assim, o que deu certo, o que deu errado, casos de reestruturação, de virada de mesa. Se a gente não tem um caso para contar que deu errado, é porque a gente não trabalha na área o suficiente tempo, né? Exatamente. Eu tenho alguns, né? Graças a Deus são poucos, né? Mas a gente aprende também errando. Né? Mas eu vou começar por um errado, né? Já que você fez essa provocação, que acho que é bem interessante. Eu já estava rodando há um bom tempo nessa área de reestruturação, já estava com a empresa razoavelmente equilibrada. O começo é muito difícil, né? Mas já estava posicionada bem no mercado. E a gente pegou um projeto de uma empresa de embalagens que ficava ali na Via Anchieta, e esse projeto de embalagens, a empresa estava praticamente com atividade muito pequena, quase parando, precisava de um dinheiro, um financiamento para retomar a atividade da empresa. Eu consegui, então fui contratado, reuni um grupo de empresas financiadoras, de FIDICs. Na época nem se chamavam FIDICs ainda, não tinha ainda a instituição de FIDICs, eram factorings, né? Que estão até hoje, muitas viraram FIDICs, né? E algumas securitizadoras, factorings, FIDICs, enfim. A instituição FIDIC naquela ocasião não existia, isso aí foi acho que em 2005, 2006. E então conseguimos levantar o recurso para a retomada da atividade da empresa, para fazer a compra da matéria-prima e a venda. E aí analisamos a carteira de pedidos da empresa para ver se o que ia ser comprado, né, ia ser entregue, se ia faturar, porque isso era o recebível que ia gerar a possibilidade de rodar, né, o processo de reestruturação da empresa. E assim foi feito, arrecadamos o valor e compramos uma matéria-prima e começamos a produzir. E Estevão, eu já tinha nessa ocasião, estamos falando, eu já estava mais de quase 10 anos no mercado, né? Mas eu cometi o erro crasso, básico, de olhar a carteira de pedidos, mas não perceber que aquela carteira de pedidos e ter dimensionado, né, a compra de matéria-prima para a carteira de pedidos para 30 dias, mas a carteira de pedidos era para 90 dias. Ou seja, o faturamento da empresa era 1/3 daquilo que eu havia dimensionado, e eu peguei o recurso, botei a matéria-prima e não tinha como gerar papel nos 30 dias. Ia gerar o mesmo papel que eu pedi em 90 dias. O prazo de recebimento era de 90 dias? Não, a carteira de pedidos era para ser entregue em até 90 dias. E eu, quando peguei a carteira de pedidos, olhei e achei que era para entrega em um mês. Ia girar em um mês e ia repagar. Foi um erro, assim, boçal, né? Erro de universitário, né? Primeiro ano de universidade. Mas ficou... Hoje eu sim,
sorrio, né, e consigo contar essa história para você. Mas deve ter sido tenso. Mas foi muito tenso, porque esse projeto perdemos, né? Esse projeto eu acabei perdendo o projeto. E os fundos? Você conseguiu repagar? Imagine que alguns fundos ficaram alguns anos sem querer olhar na minha cara. Eles né? nos culpam, né? Bastante, né? Mas acho que é natural esse processo, né? Eu acho que ninguém gosta de perder. E a primeira reação do ser humano quando está perdendo é apontar o dedo para alguém, né? Ele raramente olha para si e fala assim, puxa, eu errei, né? Eu concedi o crédito de uma maneira ruim. Eu acertei e nós erramos. E isso é normal do ser humano, né? Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande de reconhecer quando estou errado. Estou te contando essa história aqui nessa tranquilidade aqui, porque já se passaram muitos anos depois disso, né? Então, e eu já superei isso, as pessoas que entraram nesse projeto conosco também já, muitos são parceiros nossos em outros projetos, mas erros acontecem, né? O que eu levei de aprendizado nisso foi sempre aquela necessidade de você checar e checar tudo que você for fazer. A informação correta é a base fundamental. Você tem que, às vezes... É o pilar de qualquer processo de estruturação, informação correta. E você não dá para confiar no que não é desconfiança. Você tem que ter o pé atrás porque é a sua reputação que está ali. Então você tem que ir na fonte do dado, né? Você tem que ir no extrato da conta corrente, você tem que verificar o pedido, você tem que ir eu acho que numa maior granularidade que você pode, porque se você puxar só do sistema, grande chance de estar lançado errado, de ter informação, né, inconsistente, né? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer assim, metodologia de pesquisa científica, né? Você tem que buscar o dado sempre que possível na fonte primária, né? Então, como você citou aí, que é um dos pilares nossos de trabalho diário dentro dos projetos que a gente atua, que é a conciliação bancária via extratos dos bancos. Né? Exato. Eu costumo usar aquela frase daquele seriado antigo, Arquivo X, né? A verdade está lá fora, né? Quer dizer, a verdade está lá no extrato do banco. Exato. A menos que fosse um banco muito, né, inidôneo, isso... Ou um caixa 2. Ou um caixa 2. Assim, a movimentação da empresa, ela está lá, né, e ela não está manipulada por ninguém, porque ela está retratada no extrato as entradas e saídas. Se você conseguir classificar aquilo do ponto de vista financeiro para tomada de decisão, você tem um bom já caminho para tomada de decisão. Então a informação correta está lá. Né? O empresário, não que ele queira deturpar os números, mas o empresário até... A característica principal do empresário é ser otimista, né? Então ele acaba dando um viés sempre de otimismo aos números, né? O número de entrada de faturamento, regra geral, é maior do que ele de fato né? E o custo menor do que de fato é. O empresário tem esse olhar, né? E a gente precisa interpretar isso, né? E traduzir isso para ver se há uma sustentação, né? Com relação aos números que estão sendo apresentados. E a conciliação bancária, você citou, é um dos principais pilares para isso. Né? Ô, Fábio, ao longo da sua carreira, assim, e observando outras consultorias também, porque você está no mercado, você observa, e empresas, né? Tem algum padrão recorrente para empresas que não dão certo? Tem. E ao longo do tempo, interessante, o primeiro projeto que eu peguei de reestruturação foi um hospital. Né? E de lá para cá, dos 20 e poucos setores cadastrados no IBGE da economia, a gente atuou em praticamente todos. Então, eu já passei por quase todo tipo de empresa. O que a gente conseguiu perceber ao longo do tempo, que é um fator comum, né? A maioria dos casos, vamos dizer a todos, mas a maioria dos casos, é, primeiro, a mistura da captação do recurso com relação à estruturação do capital. Tomar recursos de curto prazo para investimentos de longo prazo, né? Ou vice-versa. E isso atrapalha muito. Né? Quando o empresário ele se apressa, né, num investimento cujo o financiamento não está saindo via uma entidade governamental, um financiamento subsidiado, e ele, por conta de querer ver o projeto dele entrar em processo mais rápido, ele toma dinheiro no curto prazo, ou queima gordura, ou antecipa recebíveis, ele está plantando um grande problema para o início da crise dele lá na frente. Quer dizer, investindo em CAPEX, investindo em maquinário, ou equipamento, ou planta, ou pesquisa e desenvolvimento, com dinheiro caro,
com um negócio que vai ter um payback longo, né? E sabedor, né, de que no Brasil esse dinheiro é mais caro do que na média do restante do mundo, né? Mas não só isso, né? Você está tendo uma pergunta que foi interessante, foi uma das coisas que eu pesquisei quando eu estava fazendo o mestrado. E existe uma consultoria canadense, Zweig, o nome dessa consultoria, que detectava e que fez um estudo detectando nos Estados Unidos e no Canadá o que as empresas que entravam em crise tinham em comum. E o que se percebeu é que essas empresas tinham basicamente sinais de carência em 3 grupos grandes: na gestão, na operação ou na área financeira. E que a área financeira, regra geral, eram sinais de problemas consequentes, né, reflexos dos problemas de gestão e operação. A gestão, as pessoas, e a operação, produção e venda, regra geral. E isso vai piorando ao longo do tempo. Raríssimas empresas entram em crise em um espaço de tempo curto. Regra geral, as empresas entram em crise ao longo dos anos em várias decisões econômicas que vão sendo equivocadas, né? Esses empréstimos que nós acabamos de comentar aqui, misturando capital de longo prazo com recursos de curto prazo, ou retornos de longo prazo com capital de curto prazo, falta de rotatividade nos profissionais, o que traz o engessamento da cultura da empresa, né? Ou o excesso de rotatividade, os extremos costumam dar problema, né? Então, aquele profissional, aquele sócio que criou a empresa, mas que ele é muito concentrador de decisões, ou que ele delega tudo, então os extremos são sinais de que ele vai ter problema lá na frente, sinais na gestão. E que na operação, regra geral, se refletem naquilo. Se você vai numa empresa, pergunta sobre a contabilidade da empresa e ela está 3, 4 meses atrasada, essa empresa é uma candidata a ter em algum momento uma crise. Né? Porque ela não está retratando, né, e acompanhando os seus movimentos no tempo necessário para que ela possa corrigi-los. Então, isso vai trazer algum problema para a empresa. E esses problemas todos se refletem lá na área financeira. Então é aquele momento onde a empresa acaba pedindo empréstimos além do que deveria pedir, toma decisões apressadas para tomar esse empréstimo, não olha muito os contratos, dá garantias que deveriam ser melhor estudadas aí para um empréstimo melhor lá na frente. Acaba praticando algumas ações na área financeira que começa a diminuir preço, promoção para poder entregar e rodar o produto. Então isso tudo acaba trazendo a empresa e levando a empresa numa situação de crise, né? Raramente ela vem de um momento para o outro. Sim. Salvo casos como choques externos, né? Tipo, uma pandemia ou não sei o quê, mas mesmo assim, empresas que estavam preparadas conseguiram sair do outro lado, né? Porque você tem um evento que você não está contando, mas se você tem um balanço forte, se você tem uma estratégia forte, se você, no caso de novo da pandemia, se você já estava fazendo a sua transformação digital, que é uma tendência, né, quem já estava se preparando sofreu bem menos do que aquele cara que deixou para a última hora. Né? Verdade. Quando a crise vem, né, crises como essa, citou da pandemia e outras, ela vem para todo mundo. É óbvio que algumas absorvem de maneiras diferentes, setores específicos e tal, mas quando você pega a regra geral, o problema não está, o país está em crise, por isso eu vou quebrar. Esse não é o problema, né? O problema é você estar menos preparado que o seu concorrente. Né? É aquela velha piada muito antiga da história dos dois correndo do tigre. Né? Você não precisa correr mais que o tigre, você precisa correr mais do que o cara que está do seu lado. Né? Não vai acabar. O tigre vai pegar alguém, você fugiu. Né? Então o tigre, né, que representa a crise, né, ele vai pegar o seu concorrente se você estiver melhor preparado do que ele. E esse é um fator importante. E mencionando isso que você disse assim, olha, poxa, mas pode vir uma pandemia? Pode. Esse estudo que eu acompanhei quando eu estava fazendo a dissertação de mestrado mostra que 85% das crises elas eram de problemas de gestão e não problemas de fora. Sim. Um tsunami, uma pandemia, uma guerra ou um movimento externo. 15% sim, mas 85% não. Né? Eu li eu peguei um report também que falava em 75%. Problemas internos e 25% problemas externos. Eu falei assim, então se você chega num empresário, né, com todo respeito, e ele fala que alguém causou o problema para ele, estatisticamente, em 3/4 das ocasiões ele vai estar mentindo, né? Porque o problema foi causado pela empresa. A não adequação
da estratégia da empresa ao mercado, não é a culpa do mercado. É a culpa da empresa que se não adequou. Né? Então, o mercado mudou, eu não percebi, ou o mercado mudou e a gente não se adaptou, ou os clientes mudaram a forma de comprar, os clientes mudaram os hábitos de consumo. Cara, se adapta a isso ou sai do mercado. Assim o erro não é vida, do né? mercado. Eu brinco também nas aulas, assim, a única certeza que eu tenho é que vão ter assim, dezenas de crises até o fim da minha vida. Né? Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas, porque crise tem, cara, assim, diversas todos os anos. É que a gente não percebe porque não influencia a gente. Mas vão ter diversas. Então, o empresário tem que se preparar para a crise, tem que ter plano B, tem que ter plano de ação, tem que ter backup, tem que ter plano de contingência. Se meu fornecedor parar de me fornecer agora, se eu perder esse fornecedor... Tem cara que é dependente de... A Ford, eu posso falar porque já passou, nem está mais no Brasil, mas acho que passou o período já de não divulgação. Ela tinha um fornecedor para cada peça do carro, eram 500 peças. Se um fornecedor parasse, a fábrica inteira, o carro não sai sem a roda. Tá tudo feito, mas não tá a roda, o carro não sai. Um dia parado, $1 milhão, era $300 mil por dia parado. Então ficava na mão, refém dos fornecedores, a single source. Agora, isso é um erro estratégico e de risco gigantesco. Né? Mas você vê grandes multinacionais fazendo, imagina os pequenos, né? É verdade. E esse que você está citando, né, montadoras durante muitos anos, né, por conta da política de Lean Manufacturing, né, estoque zero, né, entrega... Né, 2 dias de estoque. Era normal você se apoiar em um único fornecedor, que depois acabou virando um sistemista, né? Então você isso foi se tornando mais complexo, né, nessa cadeia de produção de veículos. Mas o que a gente tem hoje, salvo engano, o último número que eu tinha era alguma coisa de uma ociosidade em torno de 30% das fábricas de automotores no mundo, né? Então, e no Brasil a gente vê isso, né? Fábricas fechando porque tem ociosidade, né? Você não, e entrando, né, novas maneiras de produzir, outras, né, matrizes aí para locomoção. Então, o modal, né? É algo que, como você disse, se o empresário não estiver constantemente olhando, né, se planejando, né, para enfrentar esses desafios, né, ele acaba transformando esse desafio numa crise. E são esses os candidatos aí a entrarem em processos de reestruturação, turnaround mais severos. Né? Exatamente. Porque tem um turnaround bom também, né? Eu acho que todo turnaround, Estevão, ele é bom. Né? Porque eu costumo dizer assim, o turnaround, seja ele, né, fora do ambiente jurídico, ou seja, ele dentro do ambiente jurídico através de uma recuperação extrajudicial ou judicial, ele é um evento didático. É uma oportunidade para que o empresário, né, naquele momento que ele fez a petição ou que ele fez a proposta de negociação com os bancos, se ele não tiver pedido uma recuperação judicial, e que ele está fazendo o diagnóstico, ele contratou uma consultoria para auxiliá-lo nisso, é aquela oportunidade que ele tem de olhar para dentro da empresa e falar assim, aonde foi que eu errei? Né? O que foi que eu cometi de erro? Se ele simplesmente, né, fizer aquilo que é normal, né, basicamente a gente acaba usando inclusive isso, né, quando a empresa caminha para uma recuperação judicial ou mesmo numa mesa de negociação, a culpa é dos juros, a culpa é do governo, né, a culpa é sempre do outro. Né? Mas se a gente acredita que foi esse o motivo pelo qual a empresa entrou em crise, a gente perde a oportunidade de fazer a correção dos seus próprios erros. Né? Se eu ficasse aqui dizendo para você, olha, a culpa de ter errado a carteira de pedidos foi o cara lá, meu estagiário, que não me passou a informação. Né? Eu estaria negando uma ineficiência minha, que eu tive que corrigir, aprender, né, e me preparar para que ela não acontecesse mais. O mesmo ocorre, né, com as empresas. Eles devem, depois de passado o momento, né, de constatação, né, de que a empresa vai precisar de um processo de reestruturação, olhar para dentro e falar assim, onde foi que eu errei? Né? E o que eu posso fazer agora para evitar que esses erros se repitam? Né? Agora, a humildade de fazer isso e reconhecer é que é importante. Né? E às vezes é reconhecer para si próprio. Não é chegar a falar para os outros. Mas é aquela, você está sozinho, você fala, cara, peraí, eu errei mesmo. Deixa eu deixar o meu ego de lado para mim mesmo. Não preciso falar para ninguém. E reconhecer os pontos que você errou é um desafio também, né? E isso passa por uma relação interessante que você está dizendo, e é muito verdadeiro isso, e passa por uma relação de confiança entre o empresário e a empresa que ele contrate, ou o assessor, ou a pessoa que ele contrate para auxiliá-lo no processo de reestruturação. Precisa ter essa abertura entre os dois, né? Essa cumplicidade entre os dois para que ele possa se abrir e entender, porque senão ele vai ser sempre reativo. Né? E a reação
a negação da crise, que é muito estudada, né? Nos cursos de reestruturação a gente sempre passa por isso, né? Você mostra aquela curva toda do ciclo. Se o empresário ele para naquele processo de reação, né? De reagir à crise, de negar a crise, ele não consegue completar o ciclo e deixa de aproveitar o lado bom da reestruturação, que é se preparar para evitar esses novos problemas. Né? E aí, interessante, porque ao fazer isso, ele acaba se tornando quase que um doente crônico, né? Um refém da consultoria, porque ele não aprende com o erro, né? E você vê muito empresário que surfa de consultoria em consultoria, tá? Uma empresa, depois tá outra, depois entra outra, depois outra. Pô, mas será que ninguém ensinou esse cara? Óbvio que as consultorias ou os assessores mostraram para ele o caminho, mas o erro é persistente, né? Sim, e aí são dois motivos, né? Quando você fala nisso e eu penso sobre isso, né? Eu penso sempre em dois lados, né? O primeiro é aquele que é uma frase que a gente costuma ouvir, né? Do empresário diz assim, poxa, mas eu sei o que é crise, né? Você está vindo aqui me dizer, eu estou há 20 anos, né? Aqui estou vivendo. Já tem a solução. Então, ou seja, ele está doente crônico, né? Na verdade, ele não se tocou que ele não está resolvendo a crise, Exato. Ele está convivendo, né, com a crise. Né? Ele não está transformando aquela crise, como eu gosto de dizer, num desafio para superar a crise. Ele está simplesmente se acomodando, né? Se moldando, né? O doente crônico que está ali, né? Se acomodando. Esse é um ponto primeiro. O segundo, quando você fala da troca, né, de consultorias, aí tem um outro fator importante. Regra geral, quando você enxerga, e empresários e consultores cometem muito este erro, quando você enxerga a crise apenas e tão somente do ponto de vista financeiro, você está olhando somente do ponto de vista do reflexo, daquilo que foi a consequência da crise e não as causas que, como eu disse anteriormente, estão ali na gestão e na operação. Então, aquelas consultorias que passam pouco tempo dentro do projeto ou que o empresário em pouco tempo se desilude e troca de consultoria é porque elas ficaram focadas apenas na estabilização financeira. E ao fazer isso, paralelamente, é como dizer assim, olha, você está com febre, eu estou te dando Anador dia e noite, mas eu não estou indo olhar por que você está com febre. Você vai tomar Anador até que passe o efeito, você vai morrer de alguma coisa, pode ser que você morra até sem febre. Né? Mas o ponto é justamente esse. Então, quando você concentra o foco fundamental na área financeira, porque todo o processo de reestruturação passa por um início, né? Começa com um processo de reestruturação financeira, mas quando ele não ultrapassa a área financeira e vai para a gestão e operação, o processo não se completa. Eu acho que é importante conquistar também a confiança do empresário para romper justamente essa barreira de resistência em ele passar as informações. Tem vários casos que eu peguei que a gente, após o diagnóstico, percebeu e constatou uma realidade totalmente diferente que o empresário tinha nos contado. E aí, não entrei no mérito se não nos contou porque não sabia ou não nos contou porque não quis contar, mas mostrar para ele com dados também, com fatos e com técnica. Isso eu aprendi muito na KPMG, técnica. Não é a minha opinião, cara, é a técnica. Eu estou te mostrando aqui por A mais B, com as informações, que o teu caminho não vai dar certo, que esse é o caminho correto. Né? Então, quando você consegue romper isso, eu acho que aí você consegue começar a entrar um pouco mais na estratégia, na operação, senão naturalmente ele vai tentar te ver justamente como um médico socorrista ali, né? É, verdade. Ou como uma caixa registradora onde ele vai buscar mais algum recurso. Né? Acho que é comum a frase, né, que quem trabalha nessa área de reestruturação ouve do empresário, né, quando você pergunta, mas qual é o problema da sua empresa? Não, meu problema é dinheiro. Se eu conseguir um pouco mais de dinheiro, eu vou. E eu costumo concordar com o empresário. Eu digo, realmente, o seu problema é dinheiro. E quando você não tiver o dinheiro, você vai começar a se reestruturar. Enquanto lhe derem dinheiro, você não se reestrutura. Você simplesmente se alimenta mais, né, daquilo que está causando mais problema para você. Porque entrar dinheiro na empresa é algo que é o que provocou endividamento, é o que provocou ineficiência. Né? Então, mas preciso de dinheiro novo? Todo o processo de reestruturação precisa de dinheiro novo. Né? Mas a maneira como ele entra e a maneira como ele resgata a possibilidade de superar a crise é que tem que ter esse auxílio, né, e regra geral desses profissionais especializados. Né? Sejam pessoas, sejam consultorias. Agora, qual que é a melhor forma de colocar esse dinheiro novo? Tem uma regra? Regra geral, né? Regra geral, a melhor forma de você colocar o dinheiro novo é a partir de você montar fluxos de caixa. Isso também é
teoria, né, e que vem principalmente lá nos Estados Unidos, que desenvolve muito isso, né, a gente chama a teoria do fluxo de caixa de 13 semanas, né, que é um espaço de tempo de aproximadamente 3 meses, né, 91 dias, exatamente 3 meses, mas que possibilitam que a gente faça uma projeção da empresa num curto tempo. 3 meses não é um prazo muito longo para que as coisas modifiquem de tal maneira que você não consiga prever, né? O empresário pode até justificar, mas como é que eu vou fazer um plano para daqui a um ano se eu não sei nem quem vai ser o próximo prefeito, eu não sei como é que vai ser a economia, ou o dólar, quanto vai estar, etc. Mas para 3 meses, raramente você tem uma visão mais ou menos clara do que vai acontecer. E quando você fraciona isso em semanas, né, que é a ideia do 13 semanas, você consegue fazer com que o acompanhamento disso seja mais rápido para ser corrigido. Então você não tem que esperar um mês para saber que deu errado. Você teria só 3 rodadas em 3 meses e talvez não conseguisse. Agora, se você consegue fazer em 13 semanas, você teve 13 rodadas ao longo de 3 meses onde você conseguiu rever, né, a sua opinião. E aí começa a convergir aquela ideia, às vezes, de quem apareceu lá, como você citou, que fez um levantamento de uma série de dados que não eram os mesmos dados que o empresário entendia. E ele fica brigando com você ou discutindo com você qual dos dados é o verdadeiro. Quando você roda isso ao longo de semanas, essas ideias vão convergindo para o mesmo número. Né? E rapidamente convergem. E aí você não briga mais com o número. Né? Brigar com o número, você tem toda a razão, é um dos grandes problemas de reestruturação. Né? Essa negação, olha, não, mas o número não está certo. Você vai para uma reunião e o faturamento é qual? Caramba, né? Se você perguntar para o cara da produção, ele diz que é um. Se perguntar para o cara do comercial, ele diz que é outro. Se perguntar para o cara da informática, é outro. Para o da contabilidade, é outro. Para cada um tem um número de faturamento na cabeça. Mas qual é? Né? Só pode ter um, né? Só tem um faturamento. Né? E isso... Esse processo, né, de você revisitar, né, pequenos orçamentos, né, simplificados ao longo da semana, ele acaba convergindo rapidamente para um número comum, né, de entendimento comum. E aí não é um problema, né, a gente tira o problema seja de má fé, ou seja do que for, regra geral não é, né? A gente também, às vezes, e isso muito o doador do crédito, o financiador, ele tem essa impressão, poxa, mas o cara, né, pediu dinheiro, não vai pagar, é um pilantra, né? Muito longe disso, né? Não, concordo. 99% dos empresários são pessoas de muito boa fé, né? Porque também, senão, não empreenderiam nesse país, né? São esses os caras que estão movendo a economia. E são esses os caras exatamente que movem a economia, mas ele está com uma visão ali, ou seja, por falta de informação, ou por viés, ou por cultura dele, ou seja, por que for, né, que não está batendo com aquilo que é, né, o que de fato está acontecendo na empresa dele. Essas pequenas correções, né, semanais, levam rapidamente a esse consenso do que é o problema e de qual é a solução. E, Fábio, e casos de sucesso aí? O que vocês atuaram? Que falou, puta, esse caso é emblemático, deu super certo. Aí tem alguns também, né? Assim, eu me lembro de um bem interessante, era uma empresa de escapamentos e que era muito apoiada, a gente citou aí o exemplo das montadoras, né? Você falou da Ford e outras, eles eram muito apoiados em 2 grandes montadoras, produziam os escapamentos para os carros novos, né? O escapamento para carro novo e para carro antigo é diferente, né? O escapamento para carro novo é focado muito no aluminizado, em alumínio, enquanto que no escapamento de reposição, o aftermarket, né, como o pessoal chama, ele de OEM, né, na montadora e de aftermarket, ele é muito do galvanizado. Né, não sabia disso. São escapamentos diferentes. Durabilidade diferente, preços diferentes. Então, e também atender, né? Montadoras requer um processo de qualidade, né? De ISO, etc., muito mais rigoroso do que você fazer escapamentos para vender nos valeteiros, né? Como o pessoal fala nas empresas que vendem escapamento, né? Nas lojas que vendem escapamento. Essa empresa, então, ela estava muito focada para atender as montadoras. Tinha uma linha para o aftermarket, para a reposição, mas muito focada em montadora. Quando entrou em crise porque teve, de fato, que gastar muito dinheiro para atender algumas demandas das montadoras, não se organizou direito no processo, teve uma mudança de gestão, várias coisas foram acontecendo, a empresa acabou, então, mergulhando numa crise, o juro subiu, estava muito alavancada no mercado. Então, quando isso aconteceu e a gente pegou o projeto, a gente entendeu que era preciso reposicionar mercadologicamente a empresa. Então, olha que coisa interessante, né? O problema inicial era financeiro.
tinha que renegociar com bancos, tinha que renegociar com algumas factories, tinha que renegociar com essas instituições todas financeiras de maneira geral, tinha que fazer uma renegociação com fornecedores, mas isso não seria suficiente se mantivesse essa proporção, que acho que de 70-30, né, entre 70% montadora, 30% do faturamento em aftermarket. E essa negociação foi fora da corte, quer dizer, não foi recuperação judicial? Ela começou fora e depois ela acabou seguindo para uma recuperação judicial. Por quê? E por que ela seguiu para isso? Porque no momento da reestruturação teve um movimento muito forte, precisava fazer um corte de pessoal grande, e o sindicato, naquela ocasião, foi muito refratário a esse corte, foi muito ostensivo contra o corte, com paralisação, com greve, e a empresa acabou, então, tendo que se socorrer de uma recuperação judicial para isso. Mas, curiosamente, naquele momento, né, as montadoras até apoiaram. Isso acontece. Né? A gente acha que não, né, mas a recuperação judicial traz algumas... Elas trazem um apoio. Só que o grande, então, goal desse projeto foi ter feito, ao longo de 4 anos, né, a migração, o reposicionamento. A migração não é bem a boa palavra, mas reposicionamento sim. O reposicionamento mercadológico da empresa para a aftermarket em vez de só montadora. Então, ao final de 4 anos, 80% do faturamento vinha de aftermarket e 20% de montadoras, sendo que uma delas, eram 2 montadoras, nós deixamos de atender porque a precificação, a margem de contribuição não atendia mais as necessidades da empresa. E isso só foi possível largar porque houve a pulverização aqui no aftermarket, onde os tickets eram outros. Os tickets, né? As margens são maiores, né? No exatamente, maior, margens maiores, tudo. Mas é um processo que nesse caso, levou 4 anos. E isso vem nessa linha que a gente estava falando. Processos de reestruturação, eles não são, regra geral, de curto espaço de tempo. Aquele empresário que busca uma solução mágica de 2, 3 meses, raramente ele vai ter sucesso. Né? Processos de reestruturação são longos, né? É a lei da física, né? A tendência é a entropia, a desordem. Né? Para você fazer alguma coisa, arrumar, leva muito mais tempo. E energia que você tem que pôr de fora. Né? Nossos filhos sabem bem disso, né? Quando a gente manda eles arrumarem o quarto. Né? Então, ele bagunçou em 10 minutos. Né? Mas para arrumar leva um dia inteiro. Eu lembro que nessa época da Ford, aí, um grande problema também era que as montadoras mandavam... era muito errático o EDI, né? Então as projeções de puxada de peça das montadoras variavam muito. E aí o ponto é, eu tenho que manter uma estrutura para atender um SLA quando ele puxa bastante, mas quando ele não puxa, eu tenho uma ociosidade muito grande para manter na fábrica também. Né? Uma das soluções que a gente deu na época, lá, era uma empresa grande, inclusive. Cara, essa empresa mandava amortecedor de lavras para Minas Gerais, para Betim, de helicóptero. Olha a loucura. Dessa que você está citando, dessa que eu citei para você, nós chegamos a enviar no auge da crise, chegou a pousar lá num campinho de futebol lá na empresa, ficava no interior de São Paulo, pousou helicóptero para buscar escapamento. Gente, que louco isso. O custo de logística é muito alto para atender, porque a multa era muito alta. Então, o que a gente começou a fazer naquela época? Produzir para o estoque. Eu faço estoques intermediários, né, ou estoques reguladores, e começo a produzir para o estoque, e eu vou ter um pouco mais de estoque, mas eu consigo normalizar um pouco mais a produção. Deu uma melhorada, isso deu uma aliviada para a empresa. Mas, de novo, processos internos. Né? E regra geral, a montadora costuma repassar isso. Né? Ela não se importa muito, né, quando ela monta os contratos. Né? Olha, eu vou fazer aqui o release, vou modificar o meu plano, tal, mas ela... natural, né? E você que se vire. Né? Essa que a gente... É a força, né? Quem tem tamanho, né? E essa dependência acaba às vezes gerando um problema. Não, então, exatamente essa mudança de estratégia. Para os empresários, eu chegava e falava, mas você quis entrar no jogo. Ninguém te obrigou a entrar nesse jogo. Você entrou porque você sabe das regras. Agora você está reclamando da montadora? Não, mas a culpa é tua. Se você acha que você não vai ter sucesso, muda a sua estratégia. Vai pro varejo, vai vender para distribuidor, faz outra coisa, né? Ou se reinventa também, sai desse mercado. Cheguei a pegar caso de empresa que tinha investido, eles investem no tooling, né? Nos maquinários, e a montadora simplesmente demorou 2 anos para lançar o novo veículo, o tooling todo pago, já o CAPEX absurdo, num preço caro também, porque pôs na frente, pôs com dinheiro caro, aí entrou nessa espiral negativa, né?
Ô, Fábio, da mesma forma, né, de casos que deram errado, casos que deram certo, via de regra, quem dá certo? Quem vira a mesa? Vira a mesa quem ultrapassa, né, o cenário de crise apenas do ponto de vista financeiro. Quem vai, então, de fato, passa pela operação, seja como esse caso que eu citei de exemplo, um reposicionamento mercadológico, então está na operação na área comercial, seja na produção, porque conseguiu, então, melhorar a produtividade da sua empresa, as perdas. A empresa começa, quando ela tem um problema de crise, Estevão, regra geral, a empresa se acostuma com perdas, né? Se acostuma com ineficiências. Então, ela não tem o tempo certo para comprar matéria-prima, então ela perde, às vezes, tempo de máquina parada porque a matéria-prima não chega a tempo, ou, né, muito setup porque a programação de produção não tá ocorrendo como deveria ser e está sendo puxada pela área comercial pela necessidade de fazer capital, né, de fazer duplicata e, portanto, o setup não está correto, a produtividade não é correta e o empresário se acostuma com isso. Quando ele arruma, às vezes, a parte financeira, essas ineficiências permanecem e aí esse processo não vai se completar. Então, aquela empresa que, a partir da estabilização financeira, que é importante, é a fase inicial da reestruturação, ela ultrapassa isso e vai para a operação e para depois a gestão na cabeça, na cultura, na maneira do empresário, né, se enxergar o negócio, se cercar de executivos, preparar esses executivos. Alguns chamam profissionalizar, né? Eu entendo assim, todo empresário é profissional. É profissional, né? mais ou menos qualificado. Mas às vezes ele estava qualificado como nós, né, reconhecemos aqui logo no começo da nossa conversa, para aquilo que dá certo, né? Mas ele estava enfrentando uma situação que ele não estava preparado para aquilo. Então, quando ele muda a cabeça dele, aprende essas técnicas, né, aí o processo ele se resolve, né? Então, os casos de sucesso, eles são casos que, invariavelmente, são casos que não pararam apenas na reestruturação financeira, né? Eles foram para a operação e foram para a gestão também. Você torna sustentável os resultados de curto prazo que você conseguiu na reestruturação financeira ali, né? Exatamente. Uma última pergunta aqui. Chapter 11 nos Estados Unidos, putz, super bem conhecido. Inclusive tem fundos que só emprestam dinheiro para quem já quebrou. O empresário americano ou países desenvolvidos, quando ele não dá certo, ele não é tratado como um bandido, ele, é negócio, é do game, é do business. Aqui no Brasil, ainda existe um preconceito para quem pede recuperação judicial ou isso está mudando? Qual que é a sua visão? Preconceito existe e está mudando. A lei, quando chegou em 2005, né, a Lei 11.101, ela passou por mais ou menos umas 3 fases. Uma primeira fase onde as empresas pediam a recuperação judicial, isso foi até 2008, 2009, e o conhecimento de quem estava produzindo, pedindo a recuperação judicial, ou seja, aquele que estava advogando ou trabalhando, né, seja como consultor ou como advogado para o lado do devedor, era bem superior à do credor. E aí o credor demorou mais para se aparelhar com relação à recuperação judicial. E aí nessa ocasião houve muito preconceito, porque invariavelmente as recuperações judiciais produziam, né, planos, produziam aprovações para pagamentos que hoje a gente não consegue mais imaginar e alguns inclusive já proibitivos do ponto de vista de decisões, né, dos tribunais. Então você conseguia, olha, eu vou pagar com 20% do lucro. Se a empresa não der lucro, não vai pagar nunca, né? Então, esse tipo de situação ela acabou, né? O lado credor, né, foi se aparelhando, os advogados dos credores, os consultores dos credores, os bancos, as empresas foram se aparelhando para isso e passaram para uma segunda fase onde esse equilíbrio, né, de forças começou a acontecer. Mas aí se percebeu que o grande problema do dinheiro novo, né, ou o que a gente tem chamado hoje comumente no mercado de DIP, né, que é o dinheiro que entra logo depois da recuperação judicial ali para promover, né, a reestruturação da empresa, ele não era seguro de ser colocado na empresa. Agora, com a reforma da lei, né, que a gente teve aí há cerca de 2 anos, essas cláusulas, essas linhas, né, da recuperação se tornaram bem mais claras e estão trazendo mais segurança para o credor,
para o financiador do dinheiro, né? Quem põe dinheiro para quem RJ, pôr dinheiro, é super prioritário. Exatamente, para quem puser dinheiro, para quem colocar dinheiro logo depois do pedido de recuperação judicial, protege mais o interesse dessas empresas e traz então para dentro da mesa de negociações uma visão de que, olha, eu não estou mais tratando com alguém que vai me dar um nó ou que vai me deixar lá para trás. Eu estou tratando ali com um negócio que pode ser reestruturado. E aí apareceram diversas casas, né, como você citou, que começaram a se interessar por esse crédito estressado, né, porque de fato eles estão conseguindo ver a saída, né, não só entrar no problema, mas conseguem ver mecanismos mais equilibrados de saída. A gente ainda está experimentando, né, algumas... Em 2 anos para a área jurídica é muito pouco, né? Então a gente ainda está experimentando essas aplicações práticas, né? Da reforma da lei, mas eu acho que a gente caminha para uma situação melhor do que a gente tinha anteriormente, sem dúvida nenhuma. E o amadurecimento disso vai ser assim. Quando você fala, pô, Chapter 11, o Chapter 11 ele é uma lei que foi reformada nos Estados Unidos da última vez em 1976. Nossa. No bicentenário, né, da independência dos Estados Unidos. E imagine então que ela já está aí, né, com mais de 40 anos, né, e que tem nesse tempo um amadurecimento muito grande, né? Ela também era muito criticada quando fizeram a reforma em 76. E de lá para cá, é diferente a lei lá, né? A maneira de enxergar a lei lá é diferente, é muito mais jurisprudencial, mas o fato é que lá também o tempo fez com que as coisas funcionassem melhor do que aqui. O fato, por exemplo, atual de você criar os juizados especiais, né, para recuperação judicial, que agora estão se espalhando pelo Brasil todo, que é uma iniciativa lá do CNJ e que está sendo já praticamente concluído aí no país, também vai fazer com que isso seja melhor regulado, porque você não tem mais assim, um cara que está lá no interior pedindo uma recuperação judicial e que o juiz não tem obrigação mesmo de conhecer aquele tema com profundidade e acaba tomando decisões, né, de maneira errada, né? A criação de administradores judiciais, né, com cursos para administração judicial, empresas que se especializarem em fazer também. Isso, a mediação, que é uma possibilidade que agora foi colocada dentro da reforma da lei como uma etapa antecessora, né, e que pode evitar, inclusive, né, uma recuperação. Extra também. A extrajudicial, que foi melhorada um pouquinho, né, no processo. Nos Estados Unidos ela funciona muito bem. Né? Lá nos Estados Unidos a gente chama isso de prepackaged, né? Bankruptcy, que é ela pré-empacotada. Aqui no Brasil ela não é muito explorada ainda, mas já são alternativas que se colocam na mesa. O cardápio para o devedor e para o credor aumentou. Né? Ele não entra só mais ali e vê aquele menu, né, de fast food que fala assim, olha, é isso aqui que você tem. Número 1, número 2 ou número 3. Né? Agora ele tem um cardápio onde tem a opção 1, 2, 3, mas tem 1A, 2B, 3C, e ele consegue adequar muito na negociação com o credor. Que é o que tem que ser. Né? Essa sofisticação gera mais oportunidade de resolução de problema. Né? Exato. Né? Se houver boa-fé, se houver intenção, eu digo assim, hoje a lei ela traz instrumentos muito mais seguros para os dois lados promoverem a reestruturação da empresa. Nem sempre foi assim. O começo foi bem cruel para quem era credor. Né? Sim. Perfeito. Bom, obrigado, Fábio, pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer, super aula aí de reestruturação, bela história e só tenho a agradecer. Quem agradece sou eu mais uma vez, estamos pela oportunidade de estar aqui batendo papo com você. A gente nem tem a oportunidade de se ver tanto, né, fora desse ambiente, então tem que aproveitar esses momentos. Vamos fazer mais. E para aquele pessoal que está assistindo no teu canal aqui, parabéns pela iniciativa e pelo sucesso. Né? Obrigado. Pessoal, obrigado. Chegamos ao final de mais um programa e nos vemos na semana que vem. Um abraço.